Olá, é um prazer estar aqui com vocês, associados da FEPESP. Faço parte da Coordenadoria de Educação e Cultura e esse é mais um programa do Associado Escritor. Mais uma vez, agradecendo ao presidente dessa entidade, Dr. Arthur Marques, a toda a diretoria executiva e a nossa coordenadora de Educação e Cultura, professora Ana Vilela, em apoio à realização desse projeto. Lembrando que o Programa Associado Escritor é uma iniciativa da Biblioteca, junto à Coordenadoria de Educação e Cultura, com o intuito de dar visibilidade e promover ações literárias aos nossos associados escritores. Hoje, a nossa convidada é a associada e escritora Gu Kodama. Gu, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria imensa estar aqui com você, Val, e vamos ver o que ela vai perguntar, hein? Gu, nos fale quem é Gu Kodama, a sua formação. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de escrever. Então, mas eu venho de uma família pobre, aliás, como a maioria das pessoas. Acho que ninguém nasce rico, não sei. Mas eu acho que o fato de ter nascido numa família grande proporcionou uma série de ensinamentos para a vida da gente. Também quem é filho único também deve ter os seus ensinamentos. Mas o fato de eu ter conhecido, de poder ter conseguido estudar, meus pais conseguiram me proporcionar a escola pública e para eles era muito importante. Então, eu sempre gostei de estar em família, sempre observei os valores dos meus pais, que eram imigrantes japoneses. Então, tem muita coisa em relação à origem da gente que fala alto. E não só isso. E onde você mora também justifica muito as nossas amizades, o jeito que a gente vai ser. Eu acho que quando Deus bota a gente no mundo, já sabe o que vai acontecer com a gente e de como nós vamos desenvolver. Certo, e a sua formação é em letras, né? E meio ambiente, é isso, né? Isso. Certo. Augustinha, você nos conte sobre a sua vida associativa, o quanto você já usufruiu da associação. Meu marido era um funcionário bancário. Só que o banco dele, que era o BCN, foi vendido. E daí, quem comprou foi o Bradesco. Só que o BCN tinha uma coisa que era muito legal. A colônia de férias em Itanhaém. E todas as férias a gente conseguia ser contemplado com alguns dias. E a nossa família ia lá. Gente, colônia de férias é a melhor coisa do mundo para quem é funcionário, para quem não tem outro lugar para onde ir. Depois, eu me tornei funcionária pública. Mas antes mesmo de receber o primeiro holerite, eu fiquei sabendo que existia uma tal de AFEPESP. Quando eu fiquei sabendo que tinha colônia de férias, foi a minha maior alegria. E daí, à medida que no setor onde eu trabalhava, muita gente pensava que eu era rica, porque vira e mexe eu falava, se tinha algum feriado, algum fim de semana prolongado, nas férias, a Gu estava sempre viajando. Então eu estava no Guarujá, ela foi para o Guarujá, ela foi para Campos do Jordão e toda hora eu estava em algum canto. Até que os meus colegas descobriram que existia uma FEPESP. Tinha muita gente que estava na FEPESP e nunca usufruiu. Ai, que doideira, né? Foi uma das primeiras alegrias que a FEPESP me proporcionou. E no decorrer, eu participei também de viagens. Viajei de ônibus, conheci locais que colhi maçã do pé em Fraiburgo, por causa de uma viagem que meu marido e eu fizemos para lá. E outras também que a gente pôde fazer. A FEPESP é uma coisa muito boa. Então você usufruiu bastante, né? Eu tenho usufruído da associação também até hoje, não é verdade? Sim, e tudo que tem de bom, por isso que eu acho que a gente tem que procurar saber o que tem. Porque no trabalho você sabe aquilo que você
toda hora a sua chefia te comunica, seus colegas te falam. Mas na FEPESP você que tem que ir atrás. Eu fiquei sabendo só depois de aposentada que tinha uma biblioteca do lado e que eu podia ter lido uma porção de livros. Aliás, até o bibliotecário, o Rony, nossa, o Rony é um cara legal demais, ele me ajudou demais depois que eu me tornei escritora pela FEPESP, até isso. Aliás, o curso que eu fiz pela FEPESP é que me proporcionou essa satisfação de ver publicado o meu primeiro livro. Olha só, não é demais? Demais de bom? Com certeza. Hugo, agora você poderia nos contar como surgiu o interesse pela escrita e também se a sua formação te proporcionou também a tua escrita? Eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha um diário e lá eu dissertava e falava o que eu queria, mas eu não tinha muita coisa para escrever, não. Mas eu gostava. E quando eu fazia o ginásio, sim, eu sou da época do ginásio, tinha um professor que estimulava muito a gente a leitura, mas sobretudo na gramática. E ele fez um concurso de competição de verbos. Então, numa sala de aula, ele ia escolher quem ia fazer parte do Centro Literário Machado de Assis. É o tal do Celema. Então, o que foi legal é que quando ele fez essa competição, assim, nós tínhamos fileiras na sala. Então, acho que tinha 5 fileiras. Então, uma fileira, ele colocava um grupo, por exemplo. Eu estou aqui, aqui é minha fileira. E a outra fileira, a número 2, e para eles nós tínhamos que pedir, conjuga para mim o verbo apaziguar, no presente do indicativo, no futuro do pretérito, no subjuntivo. E daí ia, até que restasse somente 5 elementos. Esses 5 seriam contemplados para serem associados ao Celema. E eu sempre estava lá. Nossa, eu conjugava verbo o tempo todo. Meu nome era Verbo. Era muito bom. Você tinha um diário. Era nesse diário que você escrevia todas as histórias que estão no seu livro? Ou não? Não, o diário foi só um estímulo para eu dissertar devagar, buscar os termos adequados. E no Celema, nesse grupo que do Machado de Assis, é que eu me encontrava, porque eu podia escrever. Eu sempre gostei de escrever. Nossa, que fase boa. Mas também o fato da gente escrever, a gente divaga e vai aumentando o seu vocabulário. É muito bom, Val. Gu, agora vamos falar sobre os seus livros, né? Primeiro, Ave Redentora. Ele traz uma busca muito íntima e familiar. O que te moveu a contar essas histórias? Não sei, essa história de ancestralidade sempre falou alto na minha vida. Eu também tinha um primo que também se identificava muito com isso. Era meu primo falecido, o Isamo. Nossa, como a gente gostava de falar sobre isso. Ele chegou a residir em Ribeirão Preto, mas a gente trocava, a gente se telefonava, tinha alguma coisa, será que sonhei com isso? E a gente vivia se comunicando. Essas coisas sempre tocaram alto na nossa alma. E depois que o nosso Bisa foi encontrado, aliás, eu queria, se você me permitir, sobre esse livro, toda a minha vida, daquilo que eu sentia, parece que retratava que é o diário da minha vida que está nesse livro também. Mas eu gostaria de falar que uma pessoa muito abençoada é que, na verdade, encontrou o meu bisavô distante, que o meu bisavô foi perdido no ano de 1902, há mais de um século, então, não é? E quem o encontrou foi a filha da minha prima Teresa. Essa minha prima era estudante e ela tinha acabado de se formar pela USP e ela foi passar umas férias com uma amiga nos Estados Unidos.
E ela resolveu fazer uma pesquisa para aproveitar o tempo dela lá, para saber onde que, de repente, ela podia encontrar. Quem sabe a sorte grande estava. Mas eu acho que ela não pensou muito nisso. E, de repente, ela conseguiu contato, já que ela viu que não conseguia nos Estados Unidos, ela tentou no Canadá. Foi quando as portas se abriram, como eu retrato no meu livro Ave Redentora, que nós estamos falando, Val. E quando ela fala sobre... quando a minha prima, então vou falar já o nome dela, Eliana Keiko. Aqui eu retratei como Reiko. O Reiko também é outro nome de uma outra personagem que me ajudou muito. Mas a Keiko, que reside, ela tem PhD em linguística e ela é professora universitária na cidade de Rome, na Geórgia. E ela é uma estudante, ela gosta muito de pesquisar, ela é pesquisadora também, esse nome é o mais apropriado. E a Keiko retratou e ela comunicou para a gente que ela encontrou na história uma coisa que sabia exatamente onde o nosso Bisa foi encontrado. E daí, muito obrigada, Keiko. Se você não tivesse existido, se você não tivesse encontrado, esse livro também não faria parte da minha vida, da minha história, de nossas vidas. E daí, em decorrência disso, eu rezava muito para poder acender uma vela onde ele tivesse enterrado. E foi uma coisa muito legal que, quando no meu serviço, uma colega de serviço, ela tinha um namorado na cidade de Vancouver, no Canadá. Nossa, justo Vancouver, onde ela falou que ele estava. E não é que o namorado dela, que eu nunca conheci, ele me dá os paralelos e os meridianos exatamente como numa escala náutica, exatamente onde ele estava enterrado. Então eu achei uma coisa que eram os meus antepassados que também falando, venha me ver, venha acender uma vela para mim, talvez o meu bisa estivesse falando. E foi assim que eu cheguei no Canadá. E foi muito bom. E essa foi uma descoberta, então, surpreendente para vocês. Não só para você, mas para toda a família, espero. Nossa! Aliás, é por isso, Keiko, que eu tinha que escrever esse livro e divulgar aqui no Associado Escritor. Porque no Associado Escritor, que a maioria leu esse livro e vai saber do que eu estou falando. Parentada, vocês têm que ver esse vídeo, viu? Isso mesmo. Ver, compartilhar também, né? Agora, como foi mergulhar? Na literatura? Sim, nas memórias, né, da sua família e transformar isso em literatura. Nossa, gente. E foi fruto de muita pesquisa e de muitos contatos. E, para mim, foi muito enriquecedor saber que meu ancestral era um sumotori. Eu tenho uma prima que adora programa de sumotori. Agora eu entendo por que ela gosta. Eu falei, mas aqueles homens imensos que parecem ursos de tão grandes, lutando numa arena tão pequenininha. Mas a arte do sumô eu achei muito interessante, porque só então eu consegui visualizar dos hábitos deles. E como isso faz parte da minha história. Conto também nesse livro de um dos meus ancestrais que foi muito apaixonado pela esposa. Ai, que coisa fofa, né? A gente pensa que esses contos de amor só existem na TV. Não, a gente conseguiu saber que foram retratados, que foram vividos nos anais da nossa história. Então, agradeço muito
aos meus ancestrais de poder visualizar tudo isso para poder contar para todos e saber que a história, nossa, a nossa vida é tão, na verdade, é tão enriquecida porque eles existiram. Então, eu acho muito fofo isso. Eu acho muito enriquecedor. Eu sou muito feliz porque eles existiram. E eu estou aqui para poder contar. E a FEPESP me proporcionou essa alegria. Gente, voltando a falar da FEPESP, esse grupo associado escritor, eles me ajudaram muito, principalmente quando a Tati me trouxe para o grupo dos associados e eu consegui contato com os outros membros e eles me ajudaram a escrever o livro. Porque eu nem sabia como fazer, como colocar. E teve uma época que eu até falei, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo concluir. E um dos escritores me falou, ué, termina, fecha o livro, fala aqui. Você vai dar um basta e você vai escrever outra coisa. Você tem que saber que chegou a hora de você parar e você não precisa só ficar procurando novas palavras. Conte simplesmente a sua história. Meus colegas foram muito ótimos. Foram não, eles são muito bem engajados, eles são amigos. E eu sou muito feliz nesse grupo. Falando sobre família, né, que a Agula nos trouxe isso, família foi, é e sempre será o nosso bem maior. Porque a família, sem a família, a gente nunca vai aprender. Então, que guardemos isso na tábua do nosso coração. Agora, Gu, falando sobre o seu livro mais recente, A Descoberta do Planeta Coco, é um livro que tem bem-humorado, né, e leve. E como foi o processo de criação dessas histórias? Eu estava exaurida, tão cansada, porque eu acho que, em termos de emoção, o Ave Redentora me absorveu. Eu me senti engolida na história e eu acho que eu precisava relaxar. E o Ave Redentora conta de umas coisas de contos que eu vivi, de histórias que me contaram. E eu queria uma coisa mais light, leve, que me deixasse feliz. E foi muito engraçado que depois que eu concluí essa descoberta do Planeta Coco, me proporcionou lançar na Bienal. Foi assim, um passo grandinho para uma pessoa tão pequena que nem eu. Então eu pude lançar na Bienal e foi um momento muito feliz. Agradeço muito a esse livro também, porque foi uma outra fase da minha vida. E nesse livro eu homenageio muitas pessoas que fizeram parte, que me contaram, que me compartilharam as suas histórias. Você utiliza situações, né, do cotidiano com a pitada de crítica e reflexão. Qual dessas histórias é a sua favorita ou a que mais te divertiu? Na verdade, o nome Planeta Coco, eu pensei muito antes de colocar esse nome, mas eu queria contar a história de uma pessoa que foi minha supervisora. Ela é cearense, muito bem-humorada. Aliás, todo mundo acho que devia conhecer o Ceará. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, mas o Ceará, gente, tem um universo maravilhoso e tem shows de humor. Tem umas casas que contam histórias e você gargalha o tempo todo. Eu acho que para aguentar a vida no Ceará tem que ter humor, porque a vida não é fácil para ninguém. Mas o cearense, não só dessa região, o nordestino em si, o imigrante também, eu acho que estão muito envolvidos nos seus trabalhos. Mas o que é básico é saber viver bem. Então, eu acho que não adianta você ter nível universitário, frequentar diversos cursos, ter diversas pós-doutorados, se você não consegue ser feliz.
Conheço gente que tem 1000 cursos, 1000 formações e não conversa com a mãe. Eu acho um absurdo isso, porque eu não gosto do meu irmão. Gente, eu acho melhor brigar com o irmão, mas estar sempre perto dele. Porque eu acho que para a gente viver bem, segundo o meu ponto de vista, a gente tem que ir resolvendo as coisas. As coisas mal solucionadas é que nos proporcionam depressões, tristezas. Mas quando você se abre com o seu amigo, com o seu marido, com a sua companhia, com as pessoas que são mais próximas a você, você fica leve e você vive bem. Viver bem não é comer bem, não é só ser saudável. Aliás, eu acho que tudo isso é consequência. Se você estiver bem, você consegue todas as coisas, que tudo fique melhor, que as nuvens se afastem da tua vida e vai começar a fluir coisa boa. As crianças, os idosos, os relacionamentos e até os médicos ganham vida nas suas histórias. De onde vêm suas inspirações? Na vida que eu vivi e vivo com elas. Tem uma que eu vou contar para vocês. Eu gosto muito também de viagens, hein, gente? Vai para a FEPESP e vai programar sua viagem. Mas tem duas coisas que eu queria falar. Uma é sobre viagem, que eu acho que quando a gente viaja, a gente conhece muita gente. Mas das pessoas que estão em sua volta, elas são as mais importantes. Eu continuo vivendo na periferia, mas a periferia, na verdade, começou a ficar um pouco mais longe e hoje eu soube que... Hoje não, agora eu sei que a minha periferia, eu estou mais na região central porque São Paulo cresceu até demais. Mas eu acho que as histórias que eu vivi com essas crianças fazem parte do dia a dia de todo mundo. Mas os médicos, as crianças estão aí porque fizeram parte da minha vida. Agora, uma das histórias que eu gostei muito de contar, porque é aquela também que eu falo do arrastão, foi uma alegria imensa ver os homens trazendo aqueles peixes do mar nas redes lotadas de peixes, de camarão, lagosta que eu comi no dia. Tá no livro, hein? E como não falar da natureza? A descoberta do planeta Coco. Então, eu já te falei, Gu, que esse é um espaço que é seu. Então, pode ficar à vontade, sim. Muito linda as suas histórias nesse livro, A Descoberta do Planeta Coco. Parabéns. Agora, na sua opinião, qual o papel da literatura hoje, especialmente no mundo tão acelerado e tão cheio de distrações? Mas, na verdade, as distrações é que proporcionam alegria ao nosso mundo. Outro dia, uma senhora me falou que ela estava com o meu livro. Ela não é tão amiga minha, não, para eu fazer propaganda dele, hein, gente? Mas ela falou que estava com o meu livro na bolsa. Nossa, para um escritor isso é uma alegria imensa. E ela disse que estava numa... Onde que ela estava? Só sei que ela estava numa fila e a fila não andava. E ela ficou lendo as minhas histórias. E depois, quando a gente se encontrou, e ela falou que eu ajudei a proporcionar uma tarde tranquila para ela. Porque ela já estava ficando com raiva naquela fila. Então, o livro proporciona esses momentos felizes. Mas para tudo que a gente faz na vida, mesmo a literatura, contando histórias, ficções, a gente tem que, às vezes, fugir um pouquinho do mundo. Uma vez eu falei o fato da gente querer e fazer com que nós tenhamos alcance na literatura. Então, é através dos livros, através do saber é que a gente fica melhor. Não vou dizer que ninguém nos engana. Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer começar a escrever e publicar livros, qual seria? Escreve. Começar escrevendo, né? E
e leia depois, para ver se você entende o que você escreveu. Que comigo foi assim no começo. Eu escrevia umas linhas e simplesmente achava que estava tudo claro. Estava tudo claro para mim, porque eu sabia a história. Mas quando eu estava lendo aqui, principalmente no Ave Redentora que eu comecei. Então, eu escrevi um texto e uma amiga minha leu e ela falou, não entendi o que você falou. Eu achando que estava tudo claro. É que para o escritor, para uma pessoa que quer colocar no papel, tudo está lá naquela cabeça. Tudo ou quase tudo. Só que quando você escreve, você até... Eu rabisco primeiro no papel. Depois eu vou digitar no computador. Depois eu vi que eu repeti a mesma coisa. Não só a mesma coisa, mas... Porque repetir já é a mesma coisa. Mas eu, às vezes, não expliquei nem onde eu estava. E eu estou justificando uma coisa que eu nem expliquei antes. É isso que a gente aprende. A gente aprende que tem que ter uma sequência, a gente aprende a se disciplinar. Mesmo na FEPESP tem uns cursinhos assim. Então é legal. Deixa eu aproveitar e contar para vocês do porquê que eu fiz o curso de francês para viagem. Eu tinha uma viagem já agendada para Quebec, no Canadá. E lá, em Quebec, as pessoas não falam mesmo francês. Gente, que alegria não falar algumas coisas ou entender o que eles diziam. E lá, em Quebec, fala-se muito francês. Aliás, os motoristas de táxi, de Uber, a maioria fala francês. E as pessoas que te ajudam para fazer compras, lógico, os empregados, que eu quero dizer, né? Eles também falam francês. E a delícia, gente, é você saber que você está sendo atendida por um nigeriano, uma pessoa que a maioria era da África. E eles falam francês e inglês. Portunhol não dá para passar, hein? Mas se bem que eu encontrei brasileiros também. Mas eu achei uma delícia você vivenciar com novos costumes, mas a literatura. Por isso que você tem que aprender um pouco. Como é que você acha que é viver na França? De repente, fazendo um curso também ajuda. E a FEPESP deu esse curso, viu? A FEPESP não. Dentro da FEPESP. Por isso que eu falei, se informa. É verdade. Hugo, para finalizarmos, você já tem alguns planos futuros para um novo livro, o projeto literário? Nós temos uma ideia, eu digo nós, porque a outra escritora, a Terezinha Ribeiro, e eu temos um plano para um novo livro. Vai ser um livro muito legal. Só que eu não vou contar muito dele, porque vocês ainda vão ficar sabendo e vai ter. E se Deus quiser, quando a gente tiver essa feira literária que vai ser em 4 a 8 de agosto, talvez a gente já tenha lá. Aliás, quando tiver a feira, a gente vai lá, viu? Não vai ter só o meu livro, mas vai lá para me ver. Mas todos os meus colegas conseguirão estar lá, ou vocês vão poder adquirir e conversar com a gente que é escritor. Se você não é escritor e quer aprender, também venha conversar com a gente. E periodicamente nós temos também encontros através da FEPESP. Nossa, eu não gosto, quando perco eu fico muito chateada. Mas bola para frente, né? Na próxima que tiver, eu vou estar lá, se Deus quiser. Isso mesmo, Hugo. Precisamos encerrar o programa. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Ai, foi meu. Eu que estou muito feliz, já falei que eu estava muito alegre. E esse momento foi muito, muito bom. Até mais, gente. E aproveitamos para deixar um convite a você, que é associado e é escritor, e que ainda não teve a oportunidade de conhecer esse projeto,
entre em contato com a Coordenadoria de Educação e Cultura, conforme a descrição do vídeo abaixo. Será um prazer em contar com a sua participação no próximo programa. E você, que é nosso associado, mas não é inscritor, inscreva-se no nosso canal, dê um like, um joinha e até o próximo programa.